para todos, meus amados e queridos que me assistem pelo canal. Cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e mais uma vez me alegro bastante de poder me dirigir a todos vocês que me assistem através desse vídeo, através aqui do meu canal. Já quero enfatizar a importância, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique aí no sininho da inscrição para você ser sempre notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo, postar no canal, você vai ser comunicado e vai poder assistir. E além de você se inscrever, eu gostaria que você também deixasse a sua curtida. Assistindo o vídeo, deixe a sua curtida, porque é importante para a plataforma da rede social, que é o YouTube. É importante a sua curtida para que possa ser reconhecido a relevância dessa publicação, a importância dessa publicação. Então não deixe de curtir. E também um terceiro passo é você compartilhar, poder assistir o vídeo e compartilhar com os seus contatos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Dito isso, eu vou fazer um breve intervalo, vai aparecer aí na sua tela a divulgação aqui dessa programação, e já já estarei de volta para ministrar a palavra do Senhor. Prontinho, aqui já de volta para ministrar a mensagem da palavra de Deus, que eu tenho certeza vai falar ao seu coração. Há pouco eu estava falando sobre o meu canal no YouTube e eu quero também aproveitar aqui para enfatizar que o meu canal no YouTube é Pastor Sérgio H. Costa Oficial, tá bom? Digitando e acessando o meu canal, você acessando os vídeos, você vai ter aí uma vasta publicação de mensagens, de temas, de ministrações e alguns estudos bíblicos também, e eu tenho certeza que é para a edificação espiritual de todos os amados e queridos irmãos, tá bom? Bom, nessa oportunidade eu vou falar sobre um tema bastante importante, que é sobre a regeneração do cristão. O que significa regeneração? Significa ser gerado de novo. Então isso tem a ver com o que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, quando ele fala que era necessário nascer de novo. Nascer de novo é ser regenerado. E através dessa mensagem aqui, eu vou falar desse tema, a regeneração do crente, a regeneração do cristão, e eu vou falar aqui de uma passagem importante que está na Escritura Sagrada, no livro do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. São os primeiros versículos dessa carta, os primeiros 5 versículos dessa carta do apóstolo São Pedro. Eu vou fazer a leitura e fazer uma explanação baseada nesse tema que eu comuniquei aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Se você tiver condições de abrir a sua Bíblia, se você tiver aí acesso à Bíblia e puder abrir em 1 Pedro, capítulo 1, você acompanha a leitura. Caso você não esteja no momento tendo acesso a uma Bíblia física para você poder folhear, você pode anotar a passagem e posteriormente fazer a leitura assistindo o vídeo
que vai ficar gravado, logicamente, você vai poder ver e rever também. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 5, assim relata a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aqui é uma saudação que ele está dando na carta. Agora, olha o versículo 3 em diante, o que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui a leitura. Deus aplique a palavra lida em cada coração, em nome de Jesus. Vamos então fazer uma reflexão, uma meditação nessa passagem bíblica, saber aqui a instrução que nos é concedida através dessa importante epístola escrita pelo apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro. Então, meus amados, o início aqui dessa carta, nessa saudação, Pedro se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo. O que quer dizer o termo apóstolo? A condição de apóstolo, ela representa aqueles que tiveram convívio com o Senhor Jesus, que presenciaram a sua morte e a sua ressurreição, que presenciaram o Senhor ressurreto dentre os mortos e testemunharam que ele foi assunto aos céus, glorificado, está sentado à destra do Pai. Então, esse importante ministério, que é chamado o ministério apostólico ou o ministério dos apóstolos, esse chamado para ser apóstolo, requeria essa condição. Mas alguém pode dizer: pastor, o apóstolo Paulo foi chamado depois, ele não conviveu com Jesus e ele não esteve lá presente quando o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Bom, a condição do apóstolo Paulo, ele sim teve o seu chamado para ser apóstolo, devido ele ter visto o Senhor Jesus já ressuscitado. Na passagem do livro de Atos, quando narra a conversão de Saulo de Tarso, o Senhor Jesus se apresentou a ele ali na estrada de Damasco, se apresentou e falou com ele, se identificou, ele era Jesus, a quem o Saulo de Tarso estava perseguindo, porque ele estava perseguindo o povo cristão. Então Jesus apareceu para ele, se revelou a ele e posteriormente, já obedecendo o chamado de Deus como um apóstolo, como um enviado de Deus para proclamar o Evangelho, o Senhor Jesus também, em outras oportunidades, se manifestou a ele em visões, dando as instruções que ele precisava entender, aprender, compreender para poder transmitir à Igreja de Cristo. Então, Paulo, depois que Saulo de Tarso se converteu,
ele passou a ser chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Agora aqui falando sobre Pedro, ele logo de início se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. O nome Pedro é um nome interessante porque é comum nas igrejas, no meio do povo de Deus, só se falar Pedro, né? O apóstolo Pedro. Pedro foi um discípulo de Cristo, foi nomeado apóstolo. E nós vemos que o nome Pedro foi dado a ele pelo próprio Senhor Jesus. Na realidade, ele era conhecido como um outro nome, e Jesus, quando o chamou, deu a ele o nome de Pedro, porque o termo Pedro significa rocha. Então essa palavra Pedro, que significa rocha, foi dado pelo Senhor Jesus a este apóstolo. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus se refere ali a Pedro, né, que tinha dito que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No livro de João, no capítulo 1, versículo 42, está narrado como o Senhor Jesus nomeou ele, chamando-o de Pedro. O versículo 42, quando André era o irmão de Pedro, né? Então, diz aqui no versículo 40 de João 1, era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Então você vê que o nome de Pedro era Simão. Então ele era irmão de André. O próprio irmão Simão a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, mas Jesus disse que iria se chamar Cefas. A palavra Cefas, nós vamos ver aqui que ela tem uma conotação de uma palavra aramaica, uma transliteração. Mas veja bem, quando ele era conhecido como Simão, em hebraico provavelmente o nome dele era Simeão, tá? Que é o equivalente grego a Simão. Então, Simeão seria no hebraico e o equivalente grego seria Simão. Por isso ele era conhecido como Simão. Cefas, que está lá em João 1,42, que acabamos de ver, que Jesus falou: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? É a transliteração da palavra aramaica para rocha. Então, Cefas é uma palavra aramaica que é transliterada dando o significado de rocha. E por isso que Jesus chamou ele de Cefas, porque a palavra Cefas quer dizer Pedro, porque Pedro significa rocha. Então veja bem que o próprio Jesus nomeou Simão ser chamado de Pedro. Então Simão Pedro. Então ele se identifica aqui logo de início como apóstolo de Jesus, escrevendo aos eleitos. Quem são os eleitos? São o povo de Deus, chamado de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, né? Esse povo que em toda a face da terra é convidado através do Evangelho a se reconciliar com Deus através da fé em Jesus Cristo, a Bíblia chama de eleitos. Os eleitos de Deus é a igreja do Senhor, comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai, na sua infinita onipotência, onisciência e onipresença, ele já havia designado, né, na eternidade,
que haveria um povo seu aqui na terra que seria reconciliado com ele, comprado de todas as nações para conhecê-lo e para ser chamado seu povo, o povo de propriedade exclusiva dele. Então esse povo, de todas as épocas, de todas as nações, esse povo é chamado de os eleitos, ou a igreja de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que quer dizer a palavra presciência? É um conhecimento prévio, antecipado. Deus já tinha no seu propósito fazer a reconciliação das vidas aqui na terra, depois que houve a queda, a desobediência do primeiro casal. Deus já havia traçado um plano de redenção para a humanidade caída. E essa redenção viria através de um povo ser chamado através da palavra de Deus. Porque a queda ela aconteceu devido a uma desobediência do primeiro casal à palavra de Deus. Então precisou que a reconciliação com Deus fosse através de um povo que iria dar ouvidos à palavra de Deus e a crer e iria obedecer. Então diz aqui, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, porque é o Espírito Santo quem santifica o seu povo aqui na terra. Nós, humanamente, não temos condições de sermos salvos, de salvarmos a nós mesmos. Nós precisamos da regeneração, da reconciliação com Deus e da obra do Espírito Santo em nossas vidas para que sejamos aprovados por Deus, plenamente justificados pela graça do Senhor. Então, essa plena ação de Deus em nossas vidas se chama santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então você vê que esse chamado é para a obediência e para a aspersão do sangue, ou seja, o povo de Deus tem que ter a sua fé alicerçada plenamente numa obra redentora que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Então nós temos a plena redenção, justificação e o perdão dos nossos pecados devido ao Senhor Jesus ter derramado o seu sangue puro, derramou na cruz do Calvário para nos purificar de todos os nossos pecados. Então ele prossegue dando a saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas, e aí entra o versículo 3, aonde está aqui o tema aqui da nossa mensagem, que é sobre a regeneração. Então ele diz aqui no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então essa palavra regenerou significa, na tradução bíblica da Almeida Corrigida Fiel, essa palavra regenerou, ela é traduzida como gerou de novo. Ele nos gerou novamente. Então, ser gerado novamente significa nascer novamente, ter um novo nascimento. Então, aqui diz que Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo por meio de quem? De Cristo. Ele nos fez ser uma nova criatura em Cristo. Ele nos fez ter um novo nascimento em Cristo. A palavra de Deus fala lá na carta de Paulo aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse novo é uma nova condição de vida que é dada ao povo de Deus quando ele abraça a fé em Jesus Cristo. Então,
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você vê que a vitória na cruz, ela teve um complemento, porque Jesus na cruz se ofereceu em sacrifício. E tendo se oferecido em sacrifício, ele morreu por nós. Agora, ele, para ser o nosso Salvador e nos garantir a vida eterna, ele teve que ressuscitar dentre os mortos. E tendo ressuscitado dentre os mortos, ele nos garantiu a nossa vida eterna, a nossa plena salvação nele. Então, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, houve um novo nascimento. Somos uma nova criatura. Estamos numa nova aliança, uma nova e superior aliança, que é a aliança em Cristo Jesus. Então, nos regenerou para uma viva esperança. Então, a regeneração, ela é complementada para uma viva esperança. A nossa esperança, ela não é morta. A nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança é concreta. A nossa esperança é com toda a certeza. Por isso é que o justo, ele viverá da fé. A nossa fé é a plena convicção, a certeza, a confiança, a segurança em que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos gerou de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 4, para uma herança incorruptível. Olha bem aqui que diz, a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós fomos gerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. O que é que quer dizer incorruptível? Isso quer dizer impossível de se corromper. Quer dizer, é impossível de se corromper essa herança em Cristo Jesus. Não tem possibilidade dela não se cumprir, não tem possibilidade dela se corromper. Ela é incorruptível. O crente em Jesus, verdadeiramente salvo, verdadeiramente nascido de novo, verdadeiramente nascido para uma viva esperança, ele tem uma herança incorruptível. Aí diz mais, sem mácula. Sem mácula quer dizer sem mancha, não tem nada que mancha, não tem nada que venha denegrir essa condição. Deus proveu por meio de Jesus Cristo uma viva esperança através de termos sido regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo, e nos garantiu uma herança incorruptível e sem mancha, sem mácula. Aí diz aqui, imarcessível. A palavra imarcessível significa inalterável, não tem como ser alterada, não tem como ser modificada. Essa herança está garantida para o povo de Deus verdadeiramente, completamente. Nada pode mexer, mudar, alterar, corromper, manchar, nada pode mexer nessa condição, porque o próprio Deus, pela sua grande e muita misericórdia, ele nos deu essa condição. Ô meu amado irmão, minha amada irmã que está me assistindo, creia nessa promessa de Deus, está aqui na palavra, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5,
Que promessa gloriosa, grandiosa, maravilhosa está contida aqui nessa passagem. E essa passagem diz respeito a cada um de nós, que somos filhos de Deus, comprados, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então existe uma condição para o povo de Deus diferenciada desse mundo. O povo de Deus, a igreja do Senhor, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa é a nossa condição. Eu quero que você que está me assistindo saiba que a condição do crente em Jesus é essa condição aqui. Tem uma herança incorruptível reservada para ele. E olha o que diz aqui, é uma herança incorruptível, ou seja, que não se pode, é impossível de se corromper, ela é sem mácula, ou seja, ela não é manchada, nada pode alterar, né? Imarcessível, que é inalterável, nada pode mudar. Isso Deus propôs para o seu povo, para os seus eleitos, através da obra redentora de Cristo. Colocou o povo de Deus aqui na terra com a garantia de uma herança incorruptível, imarcessível, ou seja, inalterável. Aí diz mais aqui, reservada nos céus para vós outros. Você vê que toda essa garantia dessas promessas de Deus, dessa garantia da vida eterna, dessa garantia da salvação, dessa garantia da justificação, do perdão de Deus, a garantia da nossa herança em Cristo Jesus, está guardada, está reservada nos céus para vós outros. Aí Pedro está dizendo aqui para o povo de Deus, está reservada nos céus. Deus garantiu para o seu povo essa herança incorruptível que está guardada. É o prêmio, né? É o grande presente de Deus para o seu povo, essa herança incontaminável, incorruptível, imutável, garantida para o povo de Deus. E está reservada nos céus para vós outros, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então você vê que mediante a fé, o povo de Deus está aqui na terra sendo guardados pelo poder de Deus. Eu quero dizer isso para cada um de vocês que me assiste. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está... não precisa estar desesperançado, você não tem que viver aflito, inseguro, você não tem que viver amedrontado, você tem que ter fé, confiança, certeza, segurança na palavra de Deus. Então está dizendo aqui, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então esse último tempo, irmãos, ele relata a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier em glória, ele vai arrebatar o seu povo para estar para sempre com ele, né? Vai haver a celebração das bodas do Cordeiro, vai haver aquele encontro maravilhoso do noivo com a sua noiva, ou seja, o Cristo se encontrando com a sua igreja. Então essa herança está reservada nos céus para o povo de Deus, e esse encontro com Jesus, né, está aqui dizendo que o povo de Deus, na sua caminhada aqui na terra, está sendo guardado pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, existem gloriosas promessas de Deus na sua palavra, tanto o encontro do Senhor Jesus, quando ele vier nas nuvens e arrebatar a sua igreja para ter um encontro com ele e celebrar as bodas do Cordeiro, como também quando o Senhor Jesus vier estabelecer o seu reino aqui na terra,
o seu reino milenar, estará com a sua igreja, com todos os salvos, e depois do milênio ser estabelecida a eternidade com a descida da Nova Jerusalém, aonde vai haver a plenitude total de Deus vai haver os novos céus e a nova terra, onde vai habitar a justiça plenamente, e aí a eternidade para sempre com o Senhor. Essa, irmãos, são as promessas de Deus imutáveis, são as promessas de Deus firmes, inalteráveis. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, deve ter essa garantia no seu coração, essa fé, essa confiança, essa certeza e essa segurança nas promessas do Senhor, na palavra de Deus. Então o tema dessa mensagem é a regeneração, né? A regeneração do cristão, e eu creio que Deus tem falado ao seu coração, que você guarde essa mensagem no seu coração, que você, no seu coração, no seu íntimo, confesse, né? Fale mesmo que você crê de todo o seu coração, com a fé colocada na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Esteja sempre pronunciando isso, trazendo isso em evidência na sua vida, a sua fé na palavra, a sua fé no Senhor Jesus, a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo, confessando sempre Ele como seu Senhor e como seu Salvador. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça firme na presença do Senhor, inabalável na sua fé, prosseguindo a sua caminhada firme na presença de Deus. E você, meu amado, que ainda não teve uma definição da sua fé em Cristo Jesus, receba essa palavra, confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador, tome posse da sua salvação em nome de Jesus. Assim eu creio que Deus está falando em cada coração, e eu deixo essa mensagem, concluo aqui, agradecendo a Deus, porque eu tenho certeza que Ele tem falado, tocado em muitos corações. Tá bom, amados? Então eu faço aqui a conclusão e permitindo Deus, com fé em Deus, né? Até aí uma próxima oportunidade, onde estarei postando e publicando mais um vídeo com a ministração da palavra do Senhor. Tá bom? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, graça e paz.